Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma outra grande área da filosofia, já que é isso que temos feito. Vocês então já aprenderam algumas coisinhas de teoria do conhecimento, né? Algumas vertentes, escolas, filósofos e tudo o que envolve as várias problemáticas da teoria do conhecimento. E agora nós vamos iniciar então nossa conversa, nossa discussão a respeito de ética, que talvez dentre tantas áreas importantes da filosofia é a que mais costuma ser lembrada, né? Também em outros cursos, graduações, enfim, de ensino superior, já que ela lida com um campo bastante amplo, né, de discussão, que acaba afetando, obviamente, as diversas profissões, né, as diversas áreas aí do mercado de trabalho. Então, tem se falado muito, né, atualmente, em cursos técnicos, enfim, sobre a tal ética profissional. Não é o nosso foco aqui, tá? O nosso foco é lidar de maneira mais precisa no âmbito da filosofia propriamente, né? Não que a ética profissional não faça isso, mas é porque ela tem uma linha de apresentação, de estudo, né? Muito mais voltada, então, para questões específicas de uma ou outra profissão. Então, deixa eu abrir com vocês aqui a apresentação do que eu quero mostrar para vocês, né? E, basicamente, é o que vai estar também ali no texto base que eu vou estar deixando com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, é claro que é importante nós mencionarmos, né, o como que as pessoas usam o termo ética no âmbito do senso comum. E é claro que o modo como ela muitas vezes é utilizada, essa palavra, no âmbito do senso comum, não tem muita relação com o uso que nós fazemos em filosofia. É claro que quando nós estamos falando de ética, já nos vem à mente aquelas dicotomias, né, do que seria certo e errado fazer numa determinada circunstância, ou quando que eu posso julgar a minha atitude como uma atitude justa ou injusta, quando que eu estou fazendo um bem, né, e quando que eu estou fazendo um mal. Então, esses vários tipos de juízos que a gente faz no cotidiano, de fulano está certo ou fulano está errado, foi justo ou injusto, né, fez um bem ou mal, e etc., tem sim a ver com ética, né? Mas muitas vezes se confunde ética com uma outra palavrinha muito famosa nesse campo da filosofia, que é a palavra moral. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando lida com essa área é que há uma diferença, e uma diferença talvez até técnica aqui no campo da filosofia, né, entre aquilo que nós concebemos como ética e aquilo que nós concebemos como moral, tá? No senso comum, volto a dizer, muitas vezes as pessoas utilizam esses termos aí como se fossem sinônimos, né? Então, quando alguém usa a expressão, você não tem moral para falar tal coisa, é porque aquela pessoa ela não é exemplo naquilo que está dizendo, ou seja, ela não é ética, né? No fundo, é isso que está se querendo dizer. Mas qual é a diferença, então, a título até de introdução aqui, que a gente pode estabelecer entre ética e moral? Bom, é isso que nos interessa discutir um pouquinho para iniciar nossa conversa, e a definição ela é bem precisa, tá, pessoal? Ética, vocês inclusive vão ver, eu estou colocando a definição que vai aparecer no texto base de vocês, é especificamente, e por favor não esqueçam disso, porque é isso que nos interessa na nossa disciplina, portanto, deixem de lado as opiniões do senso comum, né? Mas em filosofia, nós definimos ética como uma disciplina filosófica que estuda a moral.
que investiga a moral. Então, a moral, isso que nós chamamos de moral, é o objeto de estudo da disciplina filosófica ética. Então, a ética vai buscar entender como que a moral se fundamenta, como que ela se aplica, como que ela se desenvolve ao longo da história humana e como que ela afeta nossas relações. Bom, e aí a gente já tem que, com isso, dizer também que, no fundo, a, o mais adequado, né, não é nós falarmos no singular amoral, mas sim pensarmos e estarmos cientes de que existem inúmeros sistemas morais, inúmeros códigos morais. Então, a moral que foi desenvolvida, que foi construída no mundo ocidental, acho que vocês já imaginam que é completamente diferente da moralidade, né, ou do sistema moral que foi desenvolvido no Oriente. Bom, mas mesmo no mundo ocidental, nós conseguimos delimitar um pouco mais, né, filtrar um pouco mais isso. Porque, por exemplo, no continente americano, se a gente assim quiser, nós temos também diversos sistemas morais. Então, se a gente comparar a América do Norte com a América do Sul, você tem diferentes sistemas morais para pensar diversos temas, diversos assuntos, né? E diversas, inclusive, polêmicas. Porque sempre quando a gente está falando de ética, nós estamos lidando com problemas e alguns dilemas, né? Assuntos que são debatidos em ética são esses que vocês conhecem, né? Por exemplo, a questão da prática do aborto, por exemplo, o dilema em relação à prática da eutanásia, por exemplo, a questão do uso de animais em pesquisa científica, se é correto isso, se não é, pesquisas científicas com seres humanos, ou então a questão da legalização ou não de drogas, e por aí vai, né? Nós poderíamos citar uma série aí de problemas que são investigados no campo da ética, né? Bom, então se eu estou dizendo que há vários sistemas morais, não só pensando o mundo ocidental, mundo oriental, mas no próprio Ocidente, se a gente pensar no continente americano, nós teríamos uma moralidade que prevalece no norte, outra que prevalece no sul, e no sul a gente também conseguiria pensar em vários códigos morais. Para eu resumir aqui a história para vocês, no fundo, cada um de nós representa um sistema moral diferente do outro. Cada um de nós. Bom, o que, que é moral, então? Moral tem a ver com regras. Moral tem a ver com os valores que nós aprendemos e vamos recebendo, né? Desde a nossa infância, às vezes pela educação familiar e mais diretamente pela educação familiar, outras vezes pela educação escolar ou pelas próprias relações sociais que nós vamos tendo ao longo da nossa história. Então, a moral nada mais é, pessoal, gravem isso, né? Do que um conjunto de regras, princípios e ensinamentos que orientam o nosso comportamento dentro do contexto social que a gente está inserido. Então, dentro da sua família, provavelmente foi ensinado desde que você era criança um certo conjunto de princípios e valores, né? Solidariedade, generosidade, honestidade, enfim, uma série de ensinamentos que orientam o teu comportamento até hoje. É claro que num determinado período da sua vida você vai assimilando outros valores que não aqueles que você recebeu pela educação familiar, valores que podem complementar aqueles que você já aprendeu ou até modificar. Então, assim, a ética tenta entender como que isso funciona, como que nós assimilamos, né, uma determinada moral e a partir dela debatemos os vários assuntos. Então, quem é contra
a prática do aborto, é contra devido a esse conjunto de regras e ensinamentos que recebeu desde a sua infância. Quem é a favor também pelo tipo de ensinamento ou princípio que assimilou ao longo da sua vida enquanto conduta adequada, né? Então, a ética é a disciplina que estuda a moral e a moral é o objeto de estudo da ética. Portanto, não esqueçam dessa distinção básica. Bom, nós temos uma relação muito próxima entre o campo da moral, portanto, e o direito, né? Boa parte daquilo que nós temos na nossa legislação teve anteriormente, enquanto ponto de partida, algum tipo de código moral, influenciado pelos costumes, tradições, né, cultura, religião e assim por diante. Então, nós temos uma relação, mas também uma distinção entre normas morais e normas jurídicas. Normas jurídicas, obviamente, aquelas que são leis na nossa sociedade. E normas morais são aquelas regrinhas, né, ou valores que nós assimilamos dentro de um determinado grupo que a gente está inserido. Bom, que semelhanças nós podemos destacar entre normas morais e normas jurídicas e que diferenças nós podemos apontar? Bom, semelhanças, e a primeira delas, né, é que tanto as normas morais quanto as normas jurídicas são imperativos. O que que significa isso? São deveres. A gente deve cumprir determinada norma. Se for moral, porque pertencemos àquele determinado grupo. Se for jurídica, porque estamos inseridos também dentro daquela determinada sociedade que possui aquela lei, né, a respeito de algum assunto. Então, elas são deveres, elas são mandamentos, são ordens, né? Um imperativo é uma ordem. Bom, a outra semelhança é que tanto as leis quanto as normas morais, elas servem para buscar uma convivência melhor entre as pessoas. Elas também possuem um caráter histórico. Então, as normas morais e jurídicas que nós temos hoje são diferentes das normas morais e jurídicas que havia na Idade Média, por exemplo, ou na Antiguidade Grega, ou alguns séculos atrás, né? Possui um caráter histórico, vai mudando ao longo da história. E também uma outra semelhança é que elas são influenciadas pela cultura da qual fazem parte. Então, como eu estava falando antes, no mundo oriental, né, em diversos países árabes, por exemplo, o tipo de valor cultural que se tem da relação do marido com a esposa é completamente diferente daquele que nós temos na nossa cultura e na nossa tradição, ok? Bom, e que diferenças nós temos? Primeiro, a respeito da convicção pessoal, porque uma lei, uma norma jurídica não depende da convicção pessoal do indivíduo. Uma norma moral, sim, depende da convicção pessoal. Então, se, por exemplo, eu faço parte de um determinado grupo social, uma igreja, eu tenho determinados valores que eu assimilei ali, que eu sigo, né? E que dependem da convicção pessoal do indivíduo seguir ou não. Não é uma lei, né? Não é algo que, se eu não cumprir, isso já tem a ver até com a outra diferença que a gente já vai ver, se eu não cumprir, eu não vou ser, obviamente, preso. De repente, as pessoas vão me olhar feio, alguma coisa do tipo. Mas eu tenho que ter uma convicção pessoal para cumprir aquela norma moral, ok? Ah, não mentir, né? É um mandamento religioso. Não, enfim, amar o próximo como a ti mesmo, são valores que você tem dentro daquele conjunto, né, de preceitos da religião. A amplitude, por isso, então, das normas morais é muito maior do que das normas jurídicas. Então, as normas jurídicas vão até um determinado ponto em que as normas morais vão além.
E com isso eu já posso até dizer também o seguinte, né? Toda norma jurídica é uma norma moral, mas nem toda norma moral é uma norma jurídica, por esses fatos aí que a gente está apontando. Por que então que a norma moral ela é mais ampla? Porque ela abarca esses outros setores e áreas da nossa vida que tem a ver com a nossa crença, com a nossa fé, com os nossos valores pessoais, né? Que às vezes não aparecem nas normas jurídicas. Também as normas jurídicas possuem um código formal, ou seja, nós temos a Constituição. Nas nossas várias bibliotecas, a gente pode ir lá e consultar quais leis que eu devo seguir, o que que são minhas obrigações, o que que são meus direitos também. Já no campo das normas morais, claro, né, no âmbito da religião, você tem religiões que têm um livro sagrado, então alguém poderia dizer, mas também tem um código formal. Mas, por mais que isso ocorra em algumas religiões, não ocorre em todas elas, né? Eu estou usando aqui a religião porque é o exemplo mais fácil, tá, pessoal? Mas, por exemplo, uma norma moral pode ser no âmbito da família, né, passada de geração em geração, e não ter propriamente nada escrito, não ter esse código formal. Quando a gente está pensando formal, é isso, que é um documento o qual você pode consultar, tá bom? A questão da punição e da penalidade, que eu estava mencionando, né? Isso já tem a ver aí com a outra questão também, da relação com o Estado. Então, as normas morais não têm relação com o Estado, as normas jurídicas têm. A questão da punição e da penalidade, eu já estava antecipando antes. Se você descumpre uma norma moral, não pode entrar no. Desculpa, né? Uma norma moral. Nós vivemos no litoral, então é natural nós vermos as pessoas aqui andando com trajes de banho quando estão, né, indo na praia, enfim. Mas isso não é normal numa cidade do interior, né? Se você vê lá uma pessoa, sei lá, andando de biquíni, de sunga, as pessoas vão olhar estranho para ela, porque não faz parte, né, daquele cenário ou daquele contexto as pessoas andarem dessa maneira. É como se ela estivesse descumprindo uma norma moral daquele lugar, né? Ou roupas muito curtas, sei lá na Idade Média. Então você olha feio, você fala mal, as pessoas criticam, mas ela não vai ser presa. Agora, quando a gente descumpre uma norma jurídica, a penalidade, a punição, ela é muito mais severa do que um olhar estranho, né? Ela é muito mais severa do que alguém falar mal de você. Então, assim, são diferenças e semelhanças que a gente percebe entre as normas morais e as normas jurídicas, tá bom? Está aí, depois vocês podem rever a aula, e no texto base isso também vai aparecer. Bom, no âmbito da ética, nós temos como centralidade o conceito de liberdade, e ela, obviamente, está vinculada à noção de responsabilidade. O que que se entende por liberdade, do ponto de vista ético, tá, pessoal? E vocês podem discordar à vontade, mas é uma compreensão geral que no campo da ética nós temos em relação à liberdade. Primeiro, para dizer se somos livres ou não, nós temos que ter em mente que nós temos uma consciência moral, tá? Uma consciência moral. Essa consciência moral, que é a nossa moralidade, no fundo, né? Ela é passada, como nós estávamos mencionando antes, de geração em geração. Num primeiro instante, né, nossos responsáveis transmitem na nossa infância o que é certo, o que é errado, como a gente deve ser ou não ser, como a gente deve se comportar ou não. E isso tudo vai preenchendo, então, a nossa consciência moral.
Então, quando nós falamos que alguém não possui, tal fulano não tem consciência ambiental, o que que a gente quer dizer com isso? Que ela não foi ensinada a respeitar o meio ambiente, que ela joga lixo em qualquer lugar, que ela não é responsável, né? Ou então, fulano não tem consciência política, significa também que essa pessoa não tem uma formação a respeito da cidadania, não reconhece o quanto é importante ser responsável quando vai dar o seu voto para alguém e assim por diante. Então, a consciência moral, ela envolve também essas outras áreas. E ela tem a ver com esses valores que nós recebemos. Bom, isso significa que esses valores que nós recebemos, de ter que ser honesto, de ter que ser justo, de ter que ser leal, de ser uma pessoa verdadeira com as outras, né? É o que nos permite julgar, é o que nos permite avaliar, é o que nos permite fazer uma espécie de reflexão e análise a respeito da nossa própria conduta. E julgar e analisar e avaliar a nossa conduta não é outra coisa que não também atribuir valores. E, obviamente, não é valores aqui no sentido financeiro, mas sim no sentido moral. Quando nós, mais uma vez, olhamos para uma situação e falamos: poxa, Fulano foi generoso. Eu estou estabelecendo um juízo, eu estou atribuindo um valor à atitude daquela pessoa. E nós fazemos isso, ou deveríamos fazer, conosco também. O problema é que, na maioria das vezes, nós fazemos isso depois que já tomamos a atitude, depois que o nosso comportamento já foi praticado. O interessante e o importante seria fazer isso antes. Eu tenho tal situação para resolver tal problema, eu posso ir por X ou por Y. O que que é melhor? Qual é o mais justo? Qual é o mais correto? Né? Qual é o mais adequado? Esse caminho é que nós chamaríamos de escolha, ou melhor, liberdade. Então, é quando nós passamos, né, por essa escolha, por essa liberdade, fazemos esse caminho aqui, ó. Utilizamos a nossa consciência moral para estabelecer juízos a respeito do que queremos ou não queremos fazer, para então atribuir um valor à conduta X ou à conduta Y, e aí sim nós escolhemos. É essa capacidade de escolha, essa opção que nós fazemos, que a gente chama de liberdade. Por isso, então, já estava aparecendo aí que, do ponto de vista da ética, e como eu falei, vocês podem discordar, mas é o preceito geral que se tem, só faz sentido julgar a ação de uma pessoa se essa ação foi praticada em liberdade. Não faz sentido condenar alguém, por exemplo, se esse alguém não agiu de maneira livre. Então, por exemplo, e esse exemplo está no texto base de vocês, um pai que tem um filho sequestrado e o sequestrador exige tais e tais coisas que esse pai faça. E esse pai faz. Nem vamos aqui, a gente não tem muito tempo, pensar que coisas são essas, mas ele faz o que o sequestrador ordena. A ação desse pai é uma ação livre? Olha só, ele passa por todo esse caminho aqui, ele julga, ele atribui valores, ele faz escolha, ou ele está sendo obrigado a fazer aquelas coisas? Então, por isso que a gente está falando de uma relação entre liberdade e responsabilidade. Quando que o indivíduo pode ser responsabilizado pelo seu ato? Quando essa ação é praticada em liberdade. Por isso, definir o que é liberdade é tão importante para a filosofia, né? Por isso que definir o que é liberdade é tão importante para a ética. E isso aqui interfere nas decisões jurídicas, por exemplo. O juiz
tem que ter certeza se a ação do indivíduo foi livre ou não. O que que acontece, por exemplo, né, a gente sabe desses casos. Ah, o advogado lá do acusado do pretenso criminoso comprovou, demonstrou, através de fatos e provas, que aquele indivíduo tem um distúrbio mental. O que que o juiz entende, portanto? Bom, a ação praticada por esse indivíduo foi ocasionada, foi influenciada por esse distúrbio que ele possui. Logo, eu não posso atribuir a ele uma pena como um criminoso comum, porque ele tem um distúrbio, ele tem uma deficiência, ele tem uma doença, né, mental. E, portanto, a ação dele não foi praticada em plena liberdade. Entende? Esse é um problema e essa é uma polêmica no âmbito da ética. Então, só faz sentido julgar a ação de uma pessoa se essa ação foi praticada em liberdade. E quando a gente está falando aí de escolha, de liberdade, de responsabilidade, dois conceitos na ética são importantes: o conceito de vício e o conceito de virtude. E aí a gente vai reparar aqui que o conceito, sobretudo, de vício, ele é bem mais amplo do que aquele que nós estamos habituados a considerar vício, né? Porque vício, para nós, costuma ser o quê? Ah, o indivíduo que usa drogas, o alcoólatra e tal. Na perspectiva ética, o conceito de vício é bem mais amplo do que isso. Vejam só, então, primeiro, virtude. Virtude nada mais é do que a prática constante do bem de forma consciente, livre e responsável. E esse de forma consciente, livre e responsável é extremamente importante, pessoal. É importante pelo seguinte: não basta eu praticar uma ação boa se ela não foi responsável, livre e consciente. Por exemplo, eu posso ser generoso com uma pessoa, sei lá, dar esmola para alguém, né? Ajudar, dar um almoço para um morador de rua, mas eu estou fazendo isso porque tem uma plateia vendo. Eu quero, portanto, ser bem visto, né? Bem quisto. É claro que os políticos, por exemplo, não fazem muito isso, né? Bater a foto lá comendo pastel na feira, poxa, que pessoa simples, né? Ele é do povo e tal. Se essa prática não for livre, consciente e responsável, tiver uma motivação errada, isso não é virtude. Por mais que pode para essa pessoa que eu fiz, que eu dei o prato de comida, para ela fez um bem. Mas por mais que faça um bem para ela, eu não sou virtuoso, entende? A minha motivação é equivocada. Bom, exemplos então que a gente tem desse tipo de prática, né? Como eu já estou citando, a generosidade é um exemplo de virtude, sendo consciente, livre e responsável. A lealdade é uma outra virtude, a prudência e tantas outras, né? A coragem, a gente pode citar inúmeras coisas. Bom, o que que é vício, então? Eu mencionei que vício tem um conceito mais amplo na ética. Vamos buscar compreender esse conceito, então. Vício corresponde ao uso da liberdade sem responsabilidade moral. Então, vejam só, a, o vício corresponde a uma prática de um mal. Mas mais do que isso, então a gente tem aí essa dicotomia bem e mal, né? Novamente na ética. Ela nada mais, o vício nada mais é do que eu ser irresponsável. E se eu sou irresponsável constantemente numa determinada área, eu sou um viciado. Então não é só o usuário de drogas que é viciado, né? A gente tem outros exemplos. A violência pode ser um vício. Ela é um vício na perspectiva ética. A fofoca, né? O fofoqueiro é um viciado.
Ele está usando a sua liberdade sem responsabilidade moral. Em algum momento, essa fofoca vai causar algum dano, vai causar algum prejuízo, mais cedo ou mais tarde. A mentira, o mentiroso é um viciado. Mas a gente não costuma rotulá-lo dessa maneira, né? Mas na perspectiva ética é. Então a gente tem aí alguns exemplos e as duas definições que são importantes para a gente compreender como que isso está articulado ainda com o conceito de liberdade. E já que estamos então falando de liberdade, para encerrar essa aula de hoje, nós temos uma discussão muito grande na filosofia, e esse vai ser o primeiro trabalho de vocês sobre esse conteúdo, é, entre liberdade e determinismo. Afinal de contas, somos livres? Será que nós temos uma liberdade plena? Nós temos capacidade de escolha efetivamente na nossa conduta, no nosso comportamento, ou isso não passa de uma ilusão? E nós somos sempre determinados por alguma coisa. Bom, então nós temos três respostas para esse debate. Nós temos uma ênfase, primeiro, no determinismo, que vai dizer o seguinte, ó, a liberdade não existe, pois o ser humano seria sempre determinado, seja por sua natureza biológica, então, as necessidades e os instintos, as vontades que nós possuímos, nos impede de fazer escolhas. E, portanto, nós não somos livres, então a gente age devido a esses instintos. Ou então pela natureza histórico-social. Existem as leis, as normas, os costumes, então a gente faz aquilo que é determinado por essas normas. Não é uma escolha nossa, não é uma vontade, ou melhor, não é uma liberdade da nossa parte, uma ação livre, né? Então, na ênfase no determinismo, as ações individuais são causadas e determinadas por fatores naturais ou constrangimentos sociais. E a liberdade, então, é uma mera ilusão. Outra ênfase que nós temos é a ênfase na liberdade. Essa vai dizer que o ser humano é sempre livre. Embora os defensores dessa posição admitam a existência das determinações de origem externa, sociais, né, como as leis, e interna, como desejos e impulsos, eles sustentam a tese de que o indivíduo possui uma liberdade moral que está acima dessas determinações, ou seja, a gente sempre é capaz de escolher, a gente sempre é capaz de optar por isso ou por aquilo. Existem essas determinações, mas elas não são tão fortes a ponto de coibir a nossa liberdade. Então, para finalizar, e assim, apesar de todos os fatores sociais e subjetivos que atuam sobre cada indivíduo, ele sempre possui uma possibilidade de escolha e pode estabelecer por si mesmo sua ação. Seria, então, o que o Sartre chama de liberdade autodeterminada. E, por último, nós temos a dialética entre liberdade e determinismo, que é um meio termo, né? Que é para fugir das polarizações, né? Entre ou ser totalmente livre ou ser totalmente determinado, a essa terceira via. Então, nesse caso aqui, o ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo. Determinismo e liberdade não se excluem, mas se complementam. Nessa perspectiva, não faz sentido pensar em uma liberdade absoluta, nem uma negação absoluta da liberdade. Bom, por quê, né? A liberdade é sempre uma liberdade concreta. Isso quer dizer que ela ocorre em cada indivíduo que desenvolve sua vida sob a influência de um conjunto de fatores, os quais podem compreender desde suas necessidades naturais como ser humano, até os costumes e as normas estabelecidas na sociedade em que vive, por meio da educação e da cultura em geral. Sua liberdade, portanto, é restringida por fatores objetivos que cercam sua existência factual. No entanto, todo indivíduo sempre poderá atuar no sentido de alargar as possibilidades dessa liberdade. Ou seja,
Há ocasiões que nós conseguimos agir livremente, há ocasiões em que nós somos determinados por esses fatores objetivos e subjetivos. Para finalizar, pessoal, existe um problema em cada uma dessas ênfases, tá? Envolve inclusive o campo do direito. Bom, porque veja só, se você fosse um juiz e tem que determinar sentenças, né, ou punições, se você acredita na ênfase no determinismo, de que nós nunca somos livres, o problema seria que ninguém nunca pode ser punido por ato nenhum. Lembram lá o que nós falamos? Só faz sentido julgar a ação de uma pessoa se ela foi praticada em liberdade. Então, se a liberdade não existe, ninguém pode ser punido por absolutamente nada. Esse é o problema aqui do determinismo. Já no caso aqui da ênfase na liberdade, o problema é o inverso. Se nós sempre somos livres, então eu, enquanto juiz, você, enquanto juiz, sempre vai penalizar toda e qualquer ação, independente, não interessa se o pai estava com o filho sequestrado, se ele tem um distúrbio mental ou não, não importa. Sempre o indivíduo é punido por aquilo que comete, independentemente, então, dessas influências, né? Até porque se enfatiza aqui que o ser humano sempre é livre, a liberdade é mais forte do que essas determinações. E a terceira via também tem um problema, porque se às vezes nós somos livres e às vezes somos determinados, qual critério eu uso para saber isso? Como que eu vou, enquanto juiz lá, para determinar uma sentença, né? Como que eu vou culpar ou não culpar o indivíduo? Que critério eu vou utilizar para saber se a atitude dele foi uma atitude livre ou então se ele foi determinado por algum desses fatores aí? Ou seja, problema nas três ênfases. Então, isso é o que nós tínhamos para falar nessa aula de hoje, a respeito de ética, né? Começando esse conteúdo novo. E confiram aí no material que eu estou deixando junto desse vídeo, o trabalho, então, que vocês deverão fazer a respeito desse último tópico que nós trabalhamos. Tá bom, pessoal? Então, eu espero aí que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio, né? Que tenham conseguido entender aquilo que nós trabalhamos para poder aí se preparar bem para nossa futura avaliação sobre esse conteúdo, ok? Bons estudos, né? Boa leitura para vocês, boa semana, né? Se cuidem. Até mais, valeu! And I was happy inside, but you don't see too many faces.